que ainda vai se fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, amém. Glória a Deus. Só dar um gole aqui. Abre tua Bíblia rapidinho em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Com reverência à palavra do nosso Deus, versículo 18, diz assim: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, até aqui. Eu vou repetir o versículo 18. E não se embriaguem com vinho, pois leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Igreja, Paulo estava aqui dando uma orientação à igreja de Éfeso, que é uma das cidades na época mais ricas, mais movimentadas, mais poderosas que existia no mundo, uma cidade grega que hoje localiza-se ali onde é a Turquia. E Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era justamente o templo de Diana, a deusa adorada lá pelos Efésios. E a cidade de Éfeso girava em torno da a economia da cidade de Éfeso girava em torno do turismo, da adoração à deusa Diana. Lá pelo templo eles faziam, como se faz até hoje, faziam miniaturas do templo e vendiam. Faziam miniaturas da imagem da deusa Diana e vendiam. Então a cidade era rica, baseada no turismo, na adoração a Diana. E aí Paulo chega lá, depois você dá uma lida. Paulo chega lá, bicho, dá uma doideira lá, acontece. Os caras começam a se revoltar, a querer matar Paulo, porque ele começa a pregar o evangelho, as pessoas começam a se converter, e a economia vai para o caos na cidade, porque ninguém comprava mais imagens de Diana, ninguém comprava mais as miniaturas do templo de Diana, e a economia vai para o saco lá na cidade de Éfeso, porque justamente as pessoas largaram a idolatria. Então, nessa carta à igreja de Éfeso, Paulo dá uma orientação, uma ordem negativa, que é a primeira, ou seja, não se embriaguem com vinho, que vai levar vocês à devassidão. Então a primeira coisa que ele já orienta é, meu irmão, essa parada do álcool, impressionante como eu tenho falado isso alguns domingos, todos os domingos, né? Deus está falando forte aí com alguém. Vai levar a sua vida à destruição, vai levar a sua vida à prostituição, vai levar a sua vida à devassidão. E aí, para quem está vindo hoje e não sabe, eu sou um ex-alcoólatra. Sei exatamente do que eu estou falando. Se você usa essa porcaria, larga essa porcaria da sua vida. Mas cedo ou mais tarde ela vai destruir a tua família e a tua vida. O álcool para mim é a pior droga, porque é a que todo mundo permite. Todo mundo acha bonitinho, todo mundo acha legal. E aí leva para as outras, para a destruição da família, para a destruição da sua vida. Vai por mim. A palavra de Deus está te orientando. E ele fala: não se embriaguem com vinho, porque vai levar à devassidão, à destruição da sua vida. É uma orientação, uma ordem negativa. Por outro lado, ele continua e dá uma orientação, uma ordem positiva. Ao invés disso, encham-se do Espírito Santo de Deus. E essa é a ordem de Deus para nós nessa noite, Igreja Bola de Neve João Pessoa. Encham-se do Espírito Santo de Deus. Aquela não era uma direção, um desafio de Deus apenas para a igreja de Éfeso, mas é uma direção de Deus e um desafio de Deus para todos nós hoje. Na verdade, igreja, essa é uma necessidade de todos nós, pois não temos como vivermos, caminharmos nessa terra, termos relacionamento com Jesus, se não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Uma vida sem o Espírito Santo de Deus é uma vida seca, é uma vida sem luz, é uma vida sem alegria, é uma vida sem graça alguma. Procura avaliar e comparar a tua vida antes e depois de Jesus, antes e depois do Espírito Santo te tomar. Por mais que as pessoas não possuam o Espírito Santo, elas tentam demonstrar o contrário por meio da devassidão. As pessoas que estão no mundo, as pessoas que ainda não vivem, que não são cheias do Espírito Santo, como Paulo diz, mas se embriagam
mas se drogam, mas estão na prostituição e tudo aquilo que o mundo oferece, a gente sabe muito bem que é uma alegria momentânea, algo passageiro. E você sabe muito bem, você que passa por isso, como é deitar a cabeça no travesseiro. Eu me lembro, tem coisa pior, que fala, cara, o que eu fiz da minha vida? Que besteira que eu fiz. Aquela ressaca moral no outro dia, destruindo a tua vida, a tua consciência. Você está cheio de outras coisas, menos do Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo orienta, diz e nos ordena através da palavra de Deus: sejam cheios do Espírito Santo. A ordem do Senhor para nós, Igreja Bola de Neve, mais uma vez, é essa: sejam cheios do Espírito Santo. Que nessa noite, Pai, aquele que ainda não te conhece, aquele que ainda não entregou sua vida a Ti, a minha oração é que eles possam ter um encontro poderoso contigo através da Tua palavra nessa noite, não através da palavra humana, e que todos possamos sair daqui cheios do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? E qual é o primeiro passo para eu ser cheio do Espírito Santo, pastor? João 3, versículo 3 diz: Jesus respondeu, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Primeira coisa que você precisa para ser cheio do Espírito Santo de Deus é entregar a tua vida a Jesus. Lá em Atos, quando a igreja começa, no capítulo 2, que o Espírito Santo se derrama sobre a igreja, Pedro responde assim, no final da sua pregação, onde as pessoas falavam: mas o que eu faço para viver tudo isso que você está me falando, Pedro? E Pedro respondeu, Atos 2,38, arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o primeiro passo, a primeira coisa é entregar a tua vida a Jesus. Não tem como ser cheio do Espírito, não tem como viver uma vida com Deus se você não tem Jesus na sua vida ainda. Primeiro passo para ser cheios do Espírito Santo é entregarmos nossas vidas a Jesus. Afinal de contas, é o Espírito dele mesmo quem vai habitar em nós. É o Espírito de Deus. E aí ainda tem gente que não entende a Trindade. Notem que não é uma ação individual do Espírito Santo que chega e nos enche. Que você está passando assim um dia pela calçada, o Espírito Santo te vê e puf, pula dentro de você. Não é assim que funciona. Não é uma ação individual do Espírito Santo. Há uma interação entre o Espírito de Deus e nós, onde nós precisamos fazer a nossa parte para sermos cheios do Espírito Santo. Não adianta você chegar aí, sentar e falar: eu quero ser. Aí repete 30 vezes: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Igual a professora mandava você escrever lá no quadro quando você errava. Não é assim. É uma interação entre você e o Espírito de Deus. Tem uma contrapartida nossa. A gente precisa fazer a nossa parte. E aí eu vou explicar melhor para vocês com um outro texto aqui da palavra de Deus, para vocês começarem a entender. Amém? Ezequiel 47, versículo 1 diz assim. Acompanha aí nas telas para a gente ganhar tempo. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía debaixo do limiar do templo e corria na direção do leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha debaixo do lado direito do templo, ao lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste. Eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 500 metros e me fez passar pelas águas que me davam pelo tornozelo. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. O que o Senhor quer nos explicar a respeito disso daqui? Essa visão simboliza o transformar de Deus sobre Israel, sobre o povo de Deus e sobre as nossas vidas. E a água saía do templo. E a gente vê, e numa visão, Deus leva Ezequiel até a beira desse rio. E aí ele chega na beira do rio e Deus encoraja ele a entrar mais. A água estava dando no tornozelo.
E ele entra mais 500 metros, a água sobe um pouco até o joelho. E ele caminha mais 500 metros e a água bate na cintura. E Deus vai encorajando ele a ir mais profundo. E ele vai até que a água cobre, não dá mais pé. Ele não consegue mais, só nadando, só a água levando. E aí, essas águas do rio de Deus, tão poderoso, representam o Espírito Santo de Deus. Na Bíblia, o Espírito Santo de Deus, em determinados momentos, será representado por fogo, Pentecostes, sarça ardente, mas também por água, como nesse rio agora, mostrando Deus como a fonte da vida, como purificação, como a salvação para o homem. Então vejam que nessa visão de Ezequiel, demonstra muito claramente como é ser cheio do Espírito Santo e como funciona essa interação entre nós e o Espírito Santo de Deus. Ser cheio do Espírito Santo não quer dizer que Deus vai se derramar sobre você, vai pular dentro de você, ou vai pouco a pouco derramar sobre você um pouco do Espírito. Não se fraciona o Espírito Santo de Deus, não se divide. Eu vou dar um pouquinho agora para Gustavo, vou dar um pouquinho para Jéssica. Semana que vem, se Jéssica se comportar, eu vou dar mais um pouquinho do Espírito Santo para ela. Não é assim que funciona. João 3,34 diz: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Deus não dá pela metade. Ele nos enche, Ele nos preenche. Então ser cheio do Espírito Santo, usando esse exemplo do rio, não é Ele nos enchendo aos poucos, não é Ele colocando um pouquinho de dose do Espírito em nossas vidas, mas nós irmos dando cada vez mais espaço ao Espírito Santo em nossas vidas. É irmos nos rendendo cada vez mais ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então Ezequiel estava na beira do rio, e ele ia entrando, ele ia recebendo mais do rio, amém? Ele ia entrando, ia subindo mais a água, ele ia recebendo do rio, mas o importante não é isso. O importante, sabe o que é? É porque o rio estava tendo mais dele. Ele ia entrando e o rio ia recebendo mais de Ezequiel. Ezequiel ia entrando e o rio, o Espírito Santo ia recebendo mais. A cada passo, mostrava a rendição de Ezequiel ao Espírito Santo. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Depende da tua entrega ao Senhor. Depende da tua rendição ao que o Espírito Santo tem te pedido. Amém? Não é Ele vem derramar de uma vez. Depende de você. Se Ele pode se derramar de uma vez sobre você, vai depender do quanto você se rende. E ele ia entrando e ia entregando mais ao Espírito de Deus. Ele ia entrando até que o Espírito Santo tomou ele totalmente. Ele não dava mais pé, não conseguia tocar mais no fundo do rio. O que significa isso? É quando a gente está totalmente entregue ao Espírito de Deus. Isso é o que significa que Ele está cuidando totalmente da nossa vida, dando as direções e nós obedecendo. Significa que o Espírito Santo de Deus está no total controle das nossas vidas. Não dá mais pé, agora a água nos leva. Amém? Ezequiel estava cheio do Espírito Santo, pois decidiu entregar-se a Ele por completo. Se você não tem hoje, está faltando a tua contrapartida. Deus está esperando ali, ó, só esfregando a mão. Estou doido para encher esse cara do Espírito Santo. Estou doido para encher essa mulher do meu espírito. Mas depende da nossa rendição a Ele. Pode ver que Ezequiel entrava, água no tornozelo. E aí Deus, rapaz, entra mais. Os desafios, umas provações. Ele ia entrando, confiando em Deus. Com medo muitas vezes. É normal, a gente sente medo. Mas ele ia até que se entregou totalmente. Foi cheio do Espírito Santo. E é assim comigo e com você. A gente precisa ir mais profundo com o Espírito Santo de Deus. A gente precisa, quando Ele nos desafia, obedecermos, confiarmos na palavra de Deus, para que Ele nos tome completamente, para que Ele tome completamente nossa vida. Se não, perceba, muitas vezes as pessoas se convertem, e o primeiro passo, elas começam a largar a bebida, começam a largar as drogas muitas vezes, que param de ir a alguns lugares, a bares, a festa, lugares imorais. E aí vão deixando de usar essas coisas, vão se afastando desses pecados, mas continuam a cultivar outros pecados. O que Deus nos impede, o que Deus nos pede é que nós nos entreguemos totalmente a Ele. E aí já deixa de frequentar alguns lugares que você buscava a Deus, porque a galera se converte, aí vem para a igreja, tal, aceita Jesus, Deus começa a transformar, e elas continuam ainda frequentando lugares onde elas buscavam a Deus, inocentemente antes de conhecer a Deus, como em lugares que adoram outros deuses. Você estava buscando lá muitas vezes, onde a galera vai tocar um tambor, onde vão chamar Deus de Gadu, e aí lá anos depois você vai descobrir quem é o Gadu.
E aí você continua frequentando esses lugares. E sabe o que o Espírito Santo está falando? Você precisa ir mais profundo. Não adianta converter só uma parte. Ah, mas eu parei de beber e continuo traindo a esposa. Não adianta. Vai mais profundo, deixa as águas te cobrirem. Vai dando um passo de cada vez, vai entrando, vai largando tudo. Deixa o Espírito Santo te preencher. Ah, mas eu me converto, vim ao culto, mas a minha área financeira está destruída, não tenho aliança com Deus. O que Ele nos pede é para ter o controle total das nossas vidas. Não se engane. Você que ainda vem para a igreja e continua fazendo aquilo que Deus te desagrada, está lá na beira do rio, com água no tornozelo, e Deus falando, cara vem, deixa eu te encher. Não, mas eu estou vindo aos cultos, não, domingo, eu estou cheio do Espírito. Não está. O que Ele quer é o controle total da tua vida. Não se engane. Você está na beira do rio, tem um rio poderoso para transformar a tua vida, e você está ali com medo de viver essa nova experiência, de deixar o Espírito Santo de Deus controlar e dominar a tua vida. A manifestação de dons do Espírito em nossas vidas não é algo isolado que depende apenas do Espírito Santo. Nós precisamos entrar mais fundo no rio. Por isso que Paulo diz para Timóteo, 2 Timóteo 1,6: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Paulo lembra, fala, Timóteo, deixa eu falar uma parada, velho. Um dia você já teve massa, estava servindo, chegava no horário das escalas, não perdia culto, não perdia cela, estava envolvido, lia a palavra, orava, estava envolvido com as coisas de Deus. O que aconteceu? Deixa eu te falar uma parada. Quer ser cheio do Espírito Santo de novo? Reacende essa chama aí, do dom do Espírito Santo em você, que eu coloquei sobre a sua vida através da imposição de mão. Essa palavra reavive, reacenda, é no sentido de uma brasa que está apagando, que a gente precisa abanar para acender novamente. Que a gente precisa lá soprar, igual no churrasco. Soprar para aquela chama voltar, só tá aquele carvãozinho lá apagando. É sempre uma interação, eu decido buscar e Deus decide o que me dá de acordo com o propósito dele. Atos 7,51 diz: homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram seus pais. Então deixa claro aqui que é uma interação entre nós e o Espírito de Deus. Mas muitas vezes nós estamos resistindo ao agir de Deus em nossa vida. Mas muitas vezes nós estamos resistindo que o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas. Não permitem serem tomados, não permitem que o Espírito haja, te purifique, te liberte, te cure. Falamos sobre isso no culto passado. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, fruto do Espírito. É o Espírito Santo quem nos convence. Não é ninguém, não é teu amigo, né? O pastor que está falando aqui. É o Espírito Santo quem vai te convencer do pecado. Mas como? Se você continua resistindo ao Espírito Santo, como é que você vai ser convencido de que você está fazendo besteira? Que você está indo num caminho que vai acabar com a tua vida? Por isso tantas pessoas frustradas dentro da igreja, porque vem para o culto e fala, cara, eu não estou sentindo Deus, eu não estou ouvindo Deus. A culpa é do pastor que não sabe pregar. A culpa é da Bíblia que é difícil de entender. A culpa é tua, que não se entrega, não se permite ser guiado pelo Espírito Santo, que Ele te encha. Prefere ficar no YouTube assistindo pregações curtos ali, ou pregações longas, sei lá, ou no Instagram. Pessoas que você não sabe nem a origem, falando um bocado de baboseira sobre a Bíblia, e você acreditando. E aí vem para a igreja dar um nó na cabeça. Não, mas eu não concordo com o que o pastor está pregando, porque eu vi na internet, sabe nem quem é. Eu vi na internet, aí a pessoa fica buscando na internet aquilo que agrada, aquilo que alimenta e protege o pecado que ela está vivendo. Que aí quando é confrontada aqui na igreja, e fala, não, mas na internet eu ouvi falar diferente. Vai numa Bíblia, cara. Deixa de ser preguiçoso, preguiçosa. Vai ler a Bíblia. O Espírito vai te revelar. Ele é quem nos revela Jesus. Ele é quem nos revela a palavra de Deus. O povo tem preguiça de ler. O povo tem preguiça de ler, de buscar a Deus, que é tudo mastigadinho. Problema gigantesco dessa geração, que é tudo mastigado. Eu não vou ler a Bíblia, eu vou ver alguém comentando sobre esse texto. Porque a Bíblia nos ensina que quem nos revela a Jesus e a palavra é o Espírito Santo, não é aquele teu pregador lá da internet, não. E aí está cada vez mais vazio. Vazio de Jesus, vazio do Espírito Santo, quando podia estar cheio do Espírito de Deus.
O ministério do Espírito Santo é ser um holofote. Nós, 2019, a gente foi em Roma, 2019, não, 2016, né? Nós fizemos uma viagem para Israel, passamos alguns dias em Roma. E em Roma, cara, Roma é uma cidade linda, cara, cheia de monumentos históricos. E aí você anda à noite, os monumentos estão tudo iluminados. Você não vê o holofote está lá escondido debaixo, mas você vê a luz iluminando o que importa realmente, que é aquela estátua, que é aquele monumento. Esse é o Espírito Santo de Deus, você não vê. Mas ele está iluminando e apontando para Jesus. É isso que importa. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Esse é o ministério do Espírito Santo. Revelar Jesus a nós. O holofote do Espírito Santo aponta todo para Jesus. A gente não sabe como é o Espírito, a gente não sabe como é que ele vem, como é que ele vai, mas ele está apontando para Jesus. Isso é o que importa. Mostrar Jesus. Esse é o ministério do Espírito Santo. Quando sei que estou cheio do Espírito Santo, pastor, é justamente quando você reflete Jesus em sua vida. Quando você reflete o caráter de Jesus em sua vida, nas suas atitudes, nas suas escolhas. Semana passada, depois vai no YouTube, tem lá fruto do Espírito, a pregação do domingo passado. Amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é quem está cheio do Espírito Santo. Efésios 3,16 diz: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Assim, pela fé, que Cristo habite, repete comigo, habite, no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Mais uma vez a Trindade, só não vê quem não quer, só os caras desenhar agora, né? Mais uma vez a Trindade. E ele diz assim no 17: é assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês. A palavra habite no grego tem duas palavras para habite. Paroikel e katoikel. Paroikel, significado de habitar como alguém passageiro. Alguém que vai ali, que está no hotel, que vai passar alguns dias, mas vai embora. Não tem autoridade para mudar nada naquele lugar que ele ficou durante alguns dias. Não pode mudar, não pode pedir para fazer alterações, para fazer reformas. É o Airbnb. É o Airbnb. O cara está lá de passagem, vai ficar um tempinho. Essa é uma das palavras em grego para habitar. Mas a que usa aqui nesse texto, para Jesus habitar em nós, é a outra palavra grega, que é katoikel. E essa palavra grega significa habitar permanentemente. Fazer morada. É o dono da parada, é o dono da casa. Não é mais aquele que não tem autoridade para fazer mudança, botar coisas novas, tirar coisas velhas. Não. Esse da Bíblia aqui, quando ele diz para Jesus habitar em nossos corações, é aquele que quando entra é o dono do coração, é o dono da vida. Ele pode tirar o que precisa ser tirado, ele pode colocar coisas novas que precisam ser colocadas. Ele é quem manda na parada. Amém? É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele entra e toma conta. Só que muitas vezes tem muita gente expulsando ele. Fala, não, aqui é o Airbnb. Vem. Aí depois deixa os bichos voltar aqui. A palavra de Deus diz que quando os demônios saem de uma vida, se você não tiver cuidado e eles voltarem, vão vir com mais 7. E aí pode botar lá. Não, aqui eu só alugo para 5. Eles entram e vão 7. Mas quando Jesus entra, ele não quer estar dividindo com ninguém. Ele não quer estar dividindo espaço com ninguém. É o lugar dele, é a casa dele. É isso que ele espera de mim e de você. Habitar permanentemente, tomar conta e ser o dono das nossas vidas. O Espírito Santo não vem para simplesmente nos usar como uma estadia qualquer, como os demônios fazem. Ele vem para morar. Ele é o dono do lugar, das nossas vidas. Ele manda e faz as mudanças necessárias. Igreja, você não tem noção do que é uma pessoa cheia do Espírito Santo pode fazer. As experiências que você pode ter na sua vida cheia do Espírito Santo de Deus são coisas inimagináveis para a mente humana, para a mente limitada do homem. Mas quando a gente perde o controle das nossas vidas, quando não dá mais pé no rio que você entrou do Espírito Santo de Deus, quando a gente nasce novamente, quando Jesus toma conta da nossa vida, a gente vive coisas, situações que a gente jamais imaginava. Nos tornamos ferramentas poderosas na mão do Senhor. E vejamos o exemplo de um homem de Deus, que muita gente
não conhece, talvez, a grande maioria nunca ouviu falar. Bezalel. Bezalel é o primeiro homem na Bíblia que a Bíblia relata claramente que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Óbvio, Adão e Eva tinham o Espírito de Deus, Moisés, Abraão, os pais da fé, Isaac, enfim, todos eram guiados e tinham o Espírito de Deus. Mas um homem simples ali, que ninguém sabia quem era, no meio do deserto, é o primeiro citado claramente pela Bíblia, que foi cheio do Espírito de Deus. E através da vida dele, através daquilo que Deus usou ele para fazer, a gente vai entender o que pode viver e como deve viver quem é cheio do Espírito de Deus. Amém? Abre tua Bíblia em Êxodo capítulo 35. Quem achou diz amém. Êxodo é fácil, hein? Pô, que alegria ouvir as páginas passando da Bíblia, é bom, né? Tudo bem que a gente sabe, todo mundo usa no celular também, mas tão gostoso de poder folhear a palavra de Deus. Êxodo capítulo 35, versículo 30 diz assim: Eis que o Senhor chamou por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação das pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros, tanto ele como a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e o bordador de pano azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, até o tecelão, sim, todo tipo de trabalho, e elaborar desenhos. Até aqui. Então a palavra de Deus diz lá no versículo 30 que o Senhor chamou por nome Bezalel, que ele é neto de Ur, e o encheu do Espírito de Deus. Ur, para você ter noção quem era o avô de Bezalel, obrigado. Quem era o avô de Bezalel? Quando eles estavam no deserto, que Israel estava guerreando, no deserto que Moisés ficava com as mãos levantadas, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, intercedendo pelo povo de Israel, pelo povo hebreu, o povo prevalecia. Quando ele cansava, que as mãos caíam, o povo começava a perder as batalhas. E quem segurava os braços de Moisés para que ele pudesse continuar intercedendo e o povo prevalecendo, o povo de Deus? Um era Arão, o outro era Ur, justamente o avô de Bezalel. O nome Bezalel, o nome desse rapaz, significa a sombra de Deus, debaixo da proteção de Deus. A sombra nos traz essa representação, esse significado de proteção. Então o nome dele já diz que ele estava debaixo da proteção de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém? E olha o que Bezalel foi capaz de fazer, cheio do Espírito Santo de Deus. Bota aí Êxodo 37. Ele foi levantado por Deus no meio do deserto. Vocês lembram, Israel saiu do Egito durante 400 anos, eles ficaram escravos. E eles começam a caminhar pelo deserto até a terra prometida. E aí em determinado momento, Moisés sobe a montanha e lá em cima ele tem um encontro com Deus. Deus dá a direção, ele passa 40 dias jejuando em comunhão com Deus ali. E aí Deus dá a tábua das leis, começa a dar direção para ele. Uma das direções foi: pega um homem de Deus, levanta um homem de Deus, constrói um tabernáculo para mim. Quem teve essa missão? Bezalel, o homem cheio do Espírito de Deus. Olha o que ele começa a construir. Êxodo 37:1. Bezalel fez também a arca de madeira de acácia. Então ele não fez só o tabernáculo, ele fez a arca da aliança. E aí continua no versículo 10. Ele fez a mesa dos pães da presença de Deus. E aí vai no versículo 17. Ele fez a menorá, o candelabro. No versículo 25, ele fez o altar de incenso. E ainda no versículo 29, ele fez o azeite que era usado para ungir e purificar as coisas santas do tabernáculo. Olha quem era Bezalel. Só um homem cheio do Espírito Santo de Deus, que ninguém sabia quem era, para onde ia, o que fazia. Mas um homem cheio do Espírito Santo de Deus é capaz de fazer até aquilo que você nem imagina. Quer fazer e cumprir o propósito de Deus. Amém? E aí a gente vai entender o que cada uma dessas partes, desses artefatos que ele construiu,
significa. Vocês têm noção do que é isso em meio ao deserto? Um povo que era escravo e saiu caminhando lá, 3 milhões de pessoas pelo deserto, pelo menos, caminhando, crianças, animais e etc. E do nada, Deus chega e enche aquele homem do Espírito Santo de Deus e fala: agora você vai construir um tabernáculo. E agora você vai construir a menorá, o candelabro. E você vai construir o altar de incenso e a mesa dos pães. E assim foi. Um homem simples, como eu e você, mas que estava totalmente entregue a Deus. Amém? Totalmente disposto a ser usado por Deus. Ele entrou no rio, ele pulou de frecheiro, como os cabas dizem lá no sertão. Ele não ficou água no tornozelo, água. Ele pulou de cabeça e falou: sou eu. Eis-me aqui, usa-me a mim. Amém? O que Bezalel construiu por intermédio do Espírito Santo, agindo na vida dele, tem representações espirituais poderosas, que pode nos ensinar muito sobre a vida de alguém que está cheio do Espírito de Deus. Primeiro, Bezalel construiu o tabernáculo. Construiu a tenda. Êxodo 25:8 diz: e farão para mim um santuário, tabernáculo, uma tenda, para que eu possa habitar no meio deles. A ordem de Deus a Moisés foi clara: construa um lugar que eu quero habitar no meio de vocês agora. Antes a comunicação estava lá em cima e falou: agora eu quero viver no meio de vocês. Eu quero habitar no meio de vocês. Façam um tabernáculo para que eu possa habitar no meio de vocês, em meio ao deserto. E essa palavra santuário, no original, que também é o tabernáculo, a tenda, é mikdash, que vem de kadosh, que vem de santo no hebraico. Então é um lugar separado apenas para Deus. É um lugar santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa separada. É um lugar exclusivo de habitação para Deus. É uma pessoa cheia do Espírito Santo, está afastada do pecado. É onde Deus habita. É onde Deus habita. Um lugar exclusivo de habitação de Deus. Não há espaço para mais ninguém, para mais nada. O passado ficou para trás. Os pecados já não tem mais espaço. É um lugar exclusivo para Deus. Como o tabernáculo. Como o santuário. Feito exclusivamente para Deus. Essa é a tua vida. Esse é o teu coração. Essa é a tua história. Para isso você foi criado. Ser o lugar de habitação de Deus. 2 Coríntios 5,14 diz: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos, nós, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Jesus. Assim que nós daqui por diante, e ninguém conheçamos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas criaturas. Através de Bezalel a gente entende que quem é cheio do Espírito Santo... Perdão, corta aí. Estava filmando ali, estava tão massa. Quem é cheio do Espírito Santo é a habitação de Deus. É a habitação do Espírito Santo de Deus. É onde o Senhor habita exclusivamente. Lembra das palavras? Ali ele é o dono da casa. Ali ele é quem manda. Assim era Bezalel. E assim é quem é cheio do Espírito Santo. Somos morada de Deus. Amém, igreja? Quem é morada de Deus aí? Aleluia. Segundo ponto que Bezalel nos ensina. Bezalel construiu a Arca da Aliança. Olha, Bezalel desenrolado. Ravi falou aqui quinta-feira, cadê Nemuel? Que Nemuel constrói ponte, constrói... Bezalel, desenrolado, viu, Nemuel? Hebreus 9, versículo 3 diz: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para incenso e a Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro, contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, que eram as leis. Essa era a Arca da Aliança. Então dentro tinha as tábuas da lei, que Deus deu a Moisés. Tinha o bordão, o cajado de Arão. E tinha também o maná, que era o tipo de pão, de alimento, que Deus derramava para o povo todos os dias. Caía do céu para eles se alimentarem ali no deserto. Então a Arca da Aliança representa o acesso direto à presença divina através de Jesus Cristo.
Pois antes só era dada ao sacerdote. Então a Arca da Aliança ficava no Santo dos Santos. Tinha um átrio onde a galera ficava, o santo lugar, que é ali onde alguns sacerdotes entravam, e o Santo dos Santos, onde ficava a aliança, a Arca da Aliança, e só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, para pedir perdão pelo pecado do povo, e a gente vai ver mais adiante isso. E Deus só se manifestava no lugar, na Arca da Aliança. Então só o sumo sacerdote via ele se manifestando em cima da Arca da Aliança. E para nós hoje a Arca da Aliança representa o acesso direto a Jesus Cristo. Pois antes só era dado ao sumo sacerdote, mas hoje todos nós temos acesso por meio de Jesus Cristo. A Arca da Aliança também servia como um selo, a aliança de Deus com o povo, de que ele sempre estaria com eles, independente da situação. Por isso que quando Israel ia para a guerra, levava o quê? A Arca da Aliança, a presença de Deus. A arca construída por Bezalel, cheio do Espírito de Deus. E dentro tinha os 10 mandamentos, que representam a direção de Deus para nós. Tinha o cajado de Arão, que representa a autoridade sobre o inimigo, a autoridade sobre o mundo espiritual. E o maná, provisão de Deus. Isso é quem está cheio do Espírito Santo. Não carrega mais a arca, a presença está dentro de nós. E hoje quem é o selo? Se a arca naquele tempo era o selo de proteção, de garantia, de que ia dar tudo certo na vida daquele povo. Quem é o selo de Deus para nós hoje em dia? Efésios 1:13 diz: nele também vocês, depois que ouviram a palavra de Deus, a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito do penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Se naquele tempo a garantia para o povo de Israel que tudo ia dar certo era levar a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus para todo lugar, que representava a autoridade, que representava a presença de Deus, que representava a provisão. Hoje, essa presença habita dentro de nós. Esse selo está em nossos corações. É o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Assim somos nós, cheios do Espírito Santo, carregando a presença de Deus por onde estivermos, inclusive nas batalhas. Batalha vem e vai, meu irmão. Batalha vem e vai, todo mundo tem. Mas o que importa é carregarmos a presença de Deus, o Espírito Santo dentro de nós, cheios do Espírito Santo. Terceiro, Bezalel construiu a mesa dos pães da presença de Deus. Êxodo 25:30 diz: a mesa será colocada na frente da Arca da Aliança, que ele já tinha feito, e em cima da mesa estarão sempre os pães sagrados que são oferecidos a mim. Então ele fez uma madeira, uma mesa, não vou entrar em detalhe do material, em frente à Arca da Aliança, e lá ficavam pães. Levítico 24 explica um pouco mais. Levítico 24:5 diz: pegue também da melhor farinha e dela faça 12 pães, cada um deles com 2 quilos, e coloque-os em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro diante do Senhor. Sobre cada fileira coloque incenso puro, que será para o pão, como porção memorial, é a oferta queimada ao Senhor. Então eram colocados 12 pães em cima dessa mesa dos pães da presença de Deus. A mesa dos pães tinha 12 pães representando cada uma das tribos de Israel. E elas traziam justamente pão como oferta ao Senhor. Olha que interessante. Eles traziam pão para colocar como oferta ao Senhor, como o melhor sacrifício a Deus. Só que eles estavam num tempo de deserto. Tudo que eles queriam era pão. E do que eles se alimentavam? Daquilo que faltava, pão. O maná que caía do céu diariamente. E o que eles ofertavam? O melhor sacrifício que tinha. Aquilo que mais eles precisavam, pão. Daquilo que eles mais precisavam nos anos de deserto para manter-se vivo, era justamente o que eles traziam de oferta ao Senhor na mesa dos pães. E o que você está precisando hoje de Deus? Elias estava 3 anos e meio sem chover em Israel. E aí ele levanta um altar de adoração a Deus, desafiando os profetas de Baal. E o que ele derrama sobre o altar para que viesse fogo do céu? Justamente o que mais faltava, água. Daquilo que ele mais faltava, daquilo que ele mais precisava, era justamente o que ele ofertava. Talvez seja isso que esteja precisando para você. O que você está precisando? Mas minha mulher não muda, meu casamento está difícil. Muda você. Oferte a mudança em você.
Oferte daquilo que você necessita a Deus, e Ele irá multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um de cada semente. Mateus 13, 23 diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Se você está aqui e está ouvindo essa palavra, começa a semear a semente correta. Talvez você esteja semeando a semente errada. Talvez você está querendo que Deus mude algo na tua vida, ou na vida de alguém, ou na situação que você tem vivido, justamente daquilo que você não tem coragem de mudar na tua vida. Pega essa semente que você não tem coragem de mudar e fala: Deus, está aqui. Agora vai, muda. Eu vou mergulhar nesse rio de águas vivas. Essa é a minha oferta. Lembra a semana passada na pregação sobre os frutos do Espírito que eu falei? Não tem como você semear a semente de melancia e colher morango. Se você semeou melancia, você vai colher melancia. E essa era a mesa dos pães, que ficavam lá os 12 pães em oferta ao Senhor, de frente para a Arca da Aliança, na presença de Deus. Quem é o nosso pão hoje? Quem foi ofertado como pão, como sacrifício? João 6,31 diz: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Quem é cheio do Espírito Santo receberá o pão da vida, Jesus Cristo. Jamais terá fome e sede de nada. Não terá mais fome e sede dos teus pecados. Não terá mais fome e sede dos vícios antigos, dos deuses que você adorava. Que esse é o medo muitas vezes das pessoas. Como é que eu vou ficar sem o álcool? Como é que eu vou ficar sem a droga? Como é que eu vou ficar sem a prostituição? É o pão da vida, Jesus, que sacia todas as nossas necessidades. Aleluia, dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Ele é o nosso pão da vida. Olha o que Bezalel nos ensina, hein, velho. Quem tá grávida aí? Eita, cadê Demetria? Demetria subiu? Aí, caiu. Bezalel, se for menino. É estranho o nome, mas carrega um simbolismo espiritual poderoso. Quarto, Bezalel fez o candelabro, que a gente conhece como a menorá. Se tiver uma imagem aí, Flavinha, procura uma imagem de uma menorá, por favor. Êxodo 27:31 diz: faça um candelabro de ouro, a sua base e a sua haste deverão ser de ouro batido. As flores que enfeitarão o candelabro com seus botões e as suas pétalas formarão uma só peça. Dos seus lados sairão 6 braços, de outro mais 3 outros braços. Cada um dos 6 braços deverá ter flores com o formato de flor de amendoeira, com seus botões e as suas pétalas. Faça 7 lamparinas para o candelabro e coloque-as na parte de cima, de maneira que ilumine a frente dele. São 7 hastes que representam a plenitude do Espírito Santo de Deus, que representam os 7 Espíritos de Deus, que na verdade é um só, mas 7 características do Espírito de Deus. Isaías 11:1 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, Jesus, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o temor do Senhor. Por isso Jesus, cadê tem a imagem? São 7 hastes. Uma do meio, de onde sai as outras 6 hastes, que são o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Todos esses Espíritos se conectam a Jesus, que é o centro. Veja, cadê, achou? Cada braço, cada haste do candelabro, quando o pessoal achar a imagem vocês vão ver, além do lugar de acender a chama, na ponta, em cima, tinham mais 3 flores em cada um desses braços, ou seja, 9 de cada lado. Quando achar a imagem aí, me fala que é importante. Então a gente vai ver, a maioria de vocês sabem, né, o que é o candelabro. Vocês sabem o que é a menorá? Muitos de nós temos tatuado ela aqui. Quem tem a tatuagem da menorá? Aí,
galera aí. Quem não tem, procura depois. Cadê os tatuadores da casa? Perderam a promoção. Fazer uma promoção. Só segunda-feira, quem for tatuar a menorá, tem desconto da bola de neve. Então essa menorá, ela tem uma haste no meio e 3 saindo de cada lado. Eram 7 hastes. E nessas hastes, cada haste tem 3 flores em cada braço, representando de cada um. Então, de um lado tem 9 flores e do outro lado tem 9 flores. Um lado dessas 9 flores representa o fruto do Espírito, lembram? Que tem 9 características de Jesus Cristo. E do outro, os 9 dons do Espírito Santo de Deus. E no meio uma haste. E que haste é essa? A videira. Jesus Cristo, amém? Em João 15, vocês lembram que eu falei semana passada? Jesus Cristo é a videira verdadeira. E aquela haste no meio é justamente Jesus Cristo. Quem está cheio do Espírito Santo está conectado à videira verdadeira, Jesus Cristo. Por isso, recebe o Espírito de Deus, de Cristo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, de conhecimento e de temor ao Senhor. É isso que representa. Aí, tá bem mirrada. Mas tá bom, vamos lá, pra gente ganhar tempo. A do meio, ó, não, aqui tem mais. Isso aqui não é a menorá não. Isso aí é a dos judeus, que são 9. São 7, mas deixa pra lá. A gente pode ver que a do meio, são 3 de cada lado, não 4. A do meio é Jesus. E cada uma das outras representa o Espírito de Deus, como eu te falei. Representa o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de temor ao Senhor. Então, foi Bezalel, guiado pelo Espírito Santo, quem fez? Representando Jesus no meio, a videira. Pode ver que do meio, a videira, saem as outras hastes, amém? Quinto, Bezalel fez o altar de incenso. Êxodo 31 diz assim: o Senhor Deus disse a Moisés: façam também um altar de madeira de acácia para queimar incenso em cima dele. Versículo 9. Nesse altar não ofereçam incenso comum, nem animais, nem cereais, e não derramem ofertas de vinho sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará uma cerimônia de purificação do altar, pondo nas suas 4 pontas o sangue do animal sacrificado, para tirar os pecados do povo. Isso deverá ser feito para sempre, uma vez por ano. Esse altar deverá ser completamente santo, separado para mim. Naquele tempo, apenas o sacerdote tinha acesso ao altar do incenso, representando todo o povo de Deus e levando suas petições. O altar, tá aí, obrigado, Flavinho, tá joia. Não era um sacrifício comum. O altar do incenso, onde o incenso era queimado e a fumaça subia dali ao trono do Senhor, representava as orações do povo de Deus. Bezalel, cheio do Espírito de Deus, construiu, direcionado pelo Espírito de Deus, o altar do incenso. E ali eram acesos os incensos. E aquele incenso representava a oração do povo, que Deus levava ali, que o sacerdote levava ali uma vez por ano. Por isso a dificuldade de se orar, porque envolve sacrifício. Envolve matar a tua carne, envolve querer matar a tua vontade, dobrar os joelhos diante de Deus e orar. E não era um sacrifício comum, como a palavra fala, mas um sacrifício genuíno, verdadeiro, vindo de dentro do coração, que agrada a Deus. Foi Bezalel quem fez o altar de incenso, o lugar onde as orações subiam até Deus. E como é que essas orações agradavam a Deus? Como é que a tua oração hoje, o teu altar de incenso aí no teu coração, pode agradar a Deus hoje? Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Entendeu agora porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Jesus? Porque são cheios do Espírito Santo. Como é que você vai saber orar se você não tem o Espírito dentro de você falando, conectando com Deus? É desse jeito que você tem que orar. É sobre isso que você tem que orar. Quem revela isso? O Espírito Santo de Deus. Por isso a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. Por isso muitas vezes você fala, minha oração não é respondida.
Eu não vejo acontecer aquilo que eu tenho orado. Algumas vezes vai ser o tempo de Deus, outra é que o que você está orando não tem nada a ver com o que Deus está querendo fazer com a tua vida. Por isso, sejam cheios do Espírito Santo. Deu para entender a Trindade novamente aqui? O altar do incenso era o local de sacrifício espiritual para conexão com Deus. Além das ofertas que eram queimadas na parte externa do tabernáculo, representavam o arrependimento, o perdão de pecado. E por que a gente não precisa mais ter esse altar de incenso? 1 João 2:1, ou fazer sacrifício. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelo do mundo inteiro. Não precisa mais o sacerdote uma vez por mês ir lá, sacrificar animal, acender o incenso no altar, para que os pecados do povo sejam perdoados. Jesus Cristo já fez isso por nós. Ele já fez o sacrifício, e nós temos total acesso a Ele. Só quem é cheio do Espírito Santo tem conexão direta com o Senhor. Errou, pisou na bola, busca o Senhor, busca Jesus. Ele é o nosso advogado junto ao Pai. Não há outro intercessor. Não há outro intercessor. Não há mais ninguém. Não há mais ninguém. Então não inventa de procurar outros. Fala com Deus aí para mim. Não. Quem morreu, morreu. Só vai ressuscitar quando Jesus voltar. O único intercessor e advogado, aquele que nos conecta a Deus, é Jesus Cristo. E Ele usa o Espírito dele dentro de nós para nos conectar ao Pai. E mais, nos diz, você tem que orar assim, você tem que buscar isso. Só quem é cheio do Espírito Santo tem conexão direta com o Senhor. Sexto e último, Bezalel fez o azeite para ungir. Êxodo 37:29 diz: Bezalel preparou o azeite sagrado, ou o óleo de ungir, e o incenso puro de cheiro agradável misturado com perfume. O azeite, o óleo que era ungido, que era usado no templo do Senhor, ele tem a representação de consagração, de cura, de purificação, de santidade, de governo, de autoridade, de salvação. Essa é a representação do azeite, do óleo. Era o azeite que mantinham acesa as chamas de cada braço do candelabro que eu falei aqui. Era o azeite que sustentava e mantinha os incensos na mesa do incenso. Quem fazia o azeite? Bezalel. Deus deu a receita para ele e ele fazia o azeite. Provérbios 21:20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Na casa do sábio, na casa daquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, tem azeite. Tem azeite. E como esse azeite aponta para Jesus? Mateus 25:1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o azeite, não levaram o óleo consigo. Mas as prudentes, além de lamparina, levaram óleo, levaram o azeite nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de azeite, deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens e prudentes, dizendo: Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. As virgens e prudentes perderam a salvação porque não tinham o azeite, porque não tinham o óleo. Era o óleo, era o azeite que mantinha a chama acesa. Só seremos salvos se tivermos em nossas vidas Jesus. É Ele quem mantém a chama acesa.
É Ele quem pode manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. Por isso o azeite sempre representou consagração, cura, purificação, santidade, governo, salvação. Isaías já fala sobre isso 700 anos antes de Jesus chegar. Só é cheio do Espírito Santo aquele que tem Jesus em sua vida, aquele que está cheio do azeite. Pode ver que as que foram salvas eram as noivas que estavam esperando com óleo. Não desperdiçaram óleo, não desperdiçaram o Espírito Santo, não desperdiçaram Jesus, não desperdiçaram a presença do Senhor. Elas guardaram até que o noivo chegasse. É isso que Ele nos pede hoje. Jesus está voltando. Jesus está voltando, e o que Ele espera de nós é que estejamos cheios do Espírito Santo, porque isso representa que nós temos Jesus em nossas vidas, cheio do azeite. Não deixe a chama do Espírito Santo apagar dentro de você. Bezalel nos ensinou como ser um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Não é algo que Deus vai derramar sobre a sua vida, é algo que depende de você. Correr atrás, se dedicar, largar o teu pecado e mergulhar cada vez mais profundo na relação com Deus, com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Entra mais um pouco no rio de águas vivas. O Senhor tem te convidado a mergulhar mais profundo. Ele quer tomar todo o controle da tua vida, da tua história. Só somos cheios do Espírito Santo de Deus a partir do momento que nós abrimos mão do controle das nossas vidas, que mergulhamos mais profundo. E olha o que um homem cheio do Espírito Santo é capaz. Bezalel nos mostra um homem simples, mas cheio do Espírito de Deus, da presença do Senhor, da presença do Espírito, da capacitação vinda do alto. Porque aquilo que o Senhor faz, muitas vezes usando os homens para fazer, não tem outra fonte senão o Espírito de Deus. E Ele quer te usar nessa noite. Mas é preciso que você lance fora, que jogue fora algumas coisas que têm impedido o Espírito de agir na tua vida. Muitas vezes você está carregando marcas do passado, histórias mal resolvidas, perdão não liberado, mentiras que você acreditou e que até hoje atrasam a tua vida. O mundo está caminhando, o mundo está vivendo o plano de Deus, as pessoas estão, vivendo o plano de Deus, as pessoas estão caminhando, estão tendo experiências com Deus, e muitas vezes você ficou parado no tempo, porque precisou ajustar algumas coisas, porque precisou tirar alguns pesos. É como aquela palavra grega para habitar, onde Jesus habita nos nossos corações. De que maneira? Ele tem que ser o dono. Ele tem que ajustar, ele tem que mudar, ele tem que tirar o que for preciso, ele tem que trazer o que tiver de novo. Ele precisa ser total liberdade, ter total liberdade, ser o dono da tua vida, da tua história, direcionar a tua vida. Nessa noite você precisa simplesmente mergulhar nesse rio de águas vivas. A água está subindo, estava no tornozelo, estava no joelho, estava na cintura, estava nos lombos ali. Te cobriu. Mergulhe nesse rio de águas vivas. Vá mais profundo. Deixa Ele te ajustar, deixa Ele te corrigir, deixa Ele te encher com o Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite. Você que quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, você que quer viver um novo tempo, uma nova história, você que nessa noite quer falar: Deus, eu quero lançar fora todo medo e preciso mergulhar nesse rio de águas vivas. Eu quero viver o que o Senhor tem para a minha vida, eu quero viver o que o Senhor tem para a minha história. Eu preciso mergulhar no rio de águas vivas, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Todos de olhos fechados. Se você quer fazer essa oração comigo, se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, levanta a tua mão no teu lugar. Todos de olhos fechados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quero fazer uma oração específica com você. Glória a Deus. Essa noite o Senhor vai te encher. Você que levantou a mão, se coloca de pé no teu lugar. Eu quero fazer uma oração por você. Todos de olhos fechados. Todos de olhos fechados. Aleluia. Glória a Deus. Você que se colocou de pé, coloca a tua mão direita no teu coração.
Repete assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida a eu Ti. entrego a minha vida a Ti. Perdoa as minhas falhas, Perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados. perdoa os meus pecados. Eu reconheço reconheço que estava distante de Ti, Estava distante de Ti. mas eu quero mergulhar nesse rio de águas quero vivas. mergulhar nesse rio de Eu águas quero vivas. ser cheio do Espírito Eu quero ser Santo. cheio do Espírito Por isso Santo. nessa noite Por isso, nessa eu noite, reconheço eu reconheço que o Senhor Jesus, que o Senhor é Jesus o meu Senhor, é o meu o Senhor, meu Salvador, o meu Salvador, o meu Deus, o meu Deus, o meu Redentor, o meu Redentor, que morreu naquela cruz, morreu naquela ressuscitou ao terceiro dia ressuscitou ao terceiro e dia, está voltando. e está voltando. Eu te peço, Senhor, escreve o meu nome, Escreve o meu nome no livro da vida. no livro da vida. Me encoraja, Me encoraja, me enche do teu enche do teu Espírito para viver os teus planos, viver os teus e planos projetos, e projetos. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro por essas vidas, te pedindo que o Senhor possa enchê-las nessa noite do teu Espírito, de coragem, de ousadia, de temor, de sabedoria, que eles possam viver, Pai, um novo tempo em suas vidas, que eles possam, Pai, em nome de Jesus, ter experiências poderosas e serem usados como instrumentos do Senhor, como foi Bezalel, em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Pode se colocar de pé. Só quero fazer um pedido para você que veio pela primeira vez nessa noite aqui na igreja, ou ainda você que fez essa oração pela primeira vez hoje, ou já veio outras vezes e nunca deixou o teu contato com o pessoal do Boas-Vindas. Eles vão estar lá na saída da igreja para poder pegar o teu contato, pegar o teu nome, que a gente possa orar pela sua vida, te convidar para uma célula e você poder caminhar conosco e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Não vai embora sem deixar o teu contato, tá? Permita que o Senhor encha a sua vida. Permita que o Senhor manifeste a glória dele em sua vida. Seja cheio do Espírito Santo, mas isso depende de você. Ele está pronto para derramar sobre a sua vida, para te encher da presença dele, mas depende de você dar passos em direção a ele, se arrepender, se ajustar, se corrigir e se permitir ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, faz uma oração sincera a ele, confessa o teu pecado, revela, diz a ele o quanto você necessita e quer e deseja ser cheio do Espírito. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. A mim, com os seus olhos em chama, eu perguntei sobre os seus olhos, e ele sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca parará, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar,
sacrifício vivo eu quero oferecer. Que o nosso louvor, que o nosso louvor não seja o momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios. Pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti. Oh! Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não sou uma canção que alegra a ti. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, Espírito Santo, Espírito Santo. Faz barulho, faz barulho. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Do Espírito que desce como fogo. Espírito, Espírito que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, de novo, de novo, Espírito. Espírito, espera, saca, caralabate, ora, soralabate, rachada, seca, caralabate, ora, mandaralabate, rancho, caralabate, Espírito, Espírito, verá salamanta da basta, se cachuana la batera. Vem comer pete, Sobre a tua vida, sobre essa igreja. Aqui aprendemos a
navegarei. Nessa noite, Senhor, marcada a tua vida. Continue a mergulhar cada vez mais nele. Continue a mergulhar cada vez mais profundo. No Espírito de alguém. Adorarei. Quanto mais você se doa ao Espírito, quanto mais você se rende ao Espírito, mais você vai ser cheio, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas. Navegarei. Glória a Deus. Oceano. Adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito.